Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud into Wilshere. Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e hoje eu tô aqui para inaugurar o tema da semana, o Manchester City dentro e fora de campo. Antes de eu fazer isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem você tem que compartilhar. Para quem acompanha a gente mais de perto sabe que a gente é muito ativo nas lives e a gente está começando a produzir conteúdo gravado agora, vídeos mais curtos sobre temas específicos, né? Esses vídeos vão ser liberados para o público, né, como esse aqui que está indo para todo mundo, mas os membros têm acesso a outros vídeos complementares exclusivos que vão aprofundar em alguns temas, em algumas discussões que a gente vai fazer aqui. Se você quer virar membro, clica aqui embaixo, seria um prazer ter você aqui com a gente. Você teria acesso antecipado a todos os vídeos, acesso a vídeos exclusivos, acesso a conteúdo escrito exclusivo, emoji, badges, toda aquela história. Então, se puder e quiser prestigiar o nosso trabalho, clica aqui embaixo. Hoje eu tô aqui para falar, nesse vídeo especificamente, eu tô aqui para falar sobre o Manchester City em campo, a temporada decepcionante do Manchester City. Então vamos lá. Não é segredo para ninguém falar que o Manchester City vem de um período muito feliz, muito vitorioso, né? Tetracampeão consecutivo, campeão em 6 das últimas 7 temporadas de Premier League, absolutamente dominante. Mas o recorte que eu queria trazer aqui, para conversar um pouco mais com essa temporada que tem um tom um pouco diferente, é o recorte inicial do mandato do Guardiola. Ele é apontado na temporada 16-17, a primeiríssima janela dele vê alguns reforços importantes, Stones, Sané, Gabriel Jesus, Gundogan, Bravo, Nolito, mas eles terminam em terceiro, né? Uma temporada que acaba não satisfazendo tanto. E aqui, a janela que eu acho que é muito relevante discutir aqui para o contexto que o City passa é a seguinte, de 17 e 18. Então eles já tinham investido 216 milhões e essa janela de 17 e 18, eles investem mais 317,5. Então é uma janela bastante expressiva que começa a dar forma para o primeiro time do Guardiola, né? Chega Ederson, chega Laporte, chega Walker, chega Bernardo Silva, outros que tiveram menos sucesso, mas também foram objeto de investimento. E o que foi muito importante para essa virada de chave do Manchester City, que tinha terminado em terceiro e passa dali para frente a ser muito dominante, foram as saídas também. É uma janela de reformulação, não só uma janela de grandes contratações. Então é uma janela que você vê mais de 10 jogadores do time principal saindo, né? Dá pra gente lembrar de Boni, de Nolito, de Fernando, de Kolarov, Nasri, Navas, Zabaleta, Clichy, Sanhá, caras que tinham idade mais avançada, média de 31 anos de idade, esses aqui que eu falei, né, dessa amostra. Caras que tinham essa idade mais avançada e precisavam ser renovados, precisavam ser, enfim, trocados ali em termos de contribuição no elenco. O Manchester City, a partir dessa janela, ele vira a chave em termos de performance e também em termos de filosofia de investimento. Então, as janelas subsequentes, elas são expressivas, o Manchester City não tem nem pretensão de ser um time que não investe, mas são janelas que dão uma sensação de continuidade, né? Mesmo nas duas últimas janelas que a gente viu investimentos mais expressivos, né? O City gasta nas últimas 2 temporadas um pouco mais de 500 milhões de euros, mas faz vendas relevantes também, vende aí perto de 280 e tal, mas todas essas têm uma natureza de continuidade. O time está aqui, você reforça com peças pontualmente aqui e lá, né? Uma grande oportunidade de mercado, um Haaland surge no mercado e tal. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu acho que o Manchester City passa de novo por um momento de disrupção, como foi a temporada 17-18, um momento de saídas. Eu vou explicar mais isso mais para o final do vídeo, mas queria que vocês guardassem essa linha de raciocínio. Então, a temporada 24-25, ela começa com uma expectativa de continuidade dessa era vitoriosa e de forma relativamente rápida ela já dá um choque de realidade num cenário aqui que meio que tudo que podia dar errado deu errado, mas ao mesmo tempo traz algumas realidades que estavam se construindo aos poucos nesse time super vitorioso, né? O City começa bem a temporada, o City começa ganhando a Community Shield do Manchester United nos pênaltis e engata 4 vitórias consecutivas na Premier League para começar. Aqui é importante fazer uma pausa para construir,
quem não assistiu jogo a jogo entenda por que essas vitórias se construíam, né? Você tinha um Haaland num momento muito especial, ele fez 9 gols nos 4 primeiros jogos de Premier League, um negócio surreal. E você tinha, e isso é muito importante, o De Bruyne jogando bem ainda como uma peça criativa. De Bruyne não precisa de introdução, mas isso não é verdade mais para frente na temporada e vocês vão ver isso. Nesse primeiro recorte, ele ia bem e ele é a força criativa do time há muitos anos, né? Em maior ou menor grau, com outros personagens contribuindo mais ou menos, mas o De Bruyne é uma constante em termos de qualidade e de referência criativa nesse time. Outra coisa importante nesse primeiro recorte dos 4 jogos é que Rodri e Foden foram efetivamente descansados. Eles jogam 45 minutos de 360 possíveis. Então, assim, os dois chegaram em final de Eurocopa e vinham de temporadas super intensas, né? O Rodri jogou 50 jogos e o Foden jogou 53. O Foden foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League, né? Pela premiação oficial. E o Rodri, que passou a ser falado na temporada passada até com uma outra luz, né? Ele já era entendido como um jogador muito importante para o City. Temporada passada, você teve uma ausência um pouco mais prolongada do De Bruyne e o Rodri passa a assumir um papel, inclusive criativo dentro do time, que não é uma coisa que você associava ao jogo originalmente dele, e virou aquela fama de quando o Rodri não joga, quando o Rodri não está em campo, o Manchester City perde, mas ele está sempre em campo. Então é super importante pontuar isso, porque são 2 das principais peças da temporada anterior que começam sendo descansadas e o Manchester City mesmo assim tem um bom começo, tem um belo começo na temporada. E aí a temporada desanda. A gente vê em jogos consecutivos a lesão do De Bruyne, que é relevante não pela lesão em si, por ser uma lesão muito séria, nada desse tipo, mas porque é uma lesão que marca e que divide o nível de performance dele nessa temporada. Depois dessa lesão, ele até volta, mas não volta em bom nível, a gente vai falar mais disso. E a gente vê no jogo seguinte, essa lesão foi contra a Inter, e no jogo seguinte contra o Arsenal, o Rodri rompe o ligamento do joelho. Essa sim é uma lesão famosa, que acaba com a temporada e tal. E aí o recorte imediatamente depois desses 2 jogos, a gente já vê os sinais do que estava por vir. O City empurra com a barriga, ainda tem bons resultados, né? Então na camada de resultados você tem uma performance satisfatória, mas o nível de jogo já era muito abaixo. E é muito do que a gente depois viu na sequência de fato ruim. Os 4 seguintes jogos, depois das 2 lesões, o City tem um empate e 3 vitórias consecutivas, sendo um empate com o Newcastle. Então não é um jogo, não é um resultado no primeiro nível muito desesperador, mas você tem vitórias magras e circunstanciais, dá para chamar disso, dificuldade em todos os jogos e um City que para de digitar as ações de repente. Uma coisa que é importante também para ir permeando na narrativa é que o City começa a ter lesão recorrente nas posições defensivas. Então, para além desses 2 jogadores-chave, você tem uma falta de estabilidade e perde força física, vigor físico mesmo numa linha defensiva que precisa tanto disso e num time que já está fisicamente enfraquecido e também enfraquecido em termos de técnica. E aí a conta chega. Eu tenho certeza que você que está assistindo ouviu sobre esse período, né? O City tem um período absolutamente péssimo na temporada, que é inaugurado com a eliminação na Carabao Cup para o Tottenham. A partir daí contando com esse jogo, são 9 derrotas, 3 empates e 1 vitória em 13 jogos. É uma coisa totalmente inédita na carreira do Guardiola. E de repente um modelo que parecia infalível e inevitável parece quebrado, né? Você tem uma posse de bola que sempre foi a característica principal dos times do Guardiola. Uma posse de bola que de repente é infértil, porque você perde as suas principais peças criativas no KDB, no Foden, que regride bastante e cita até um desgaste físico da temporada anterior, apesar de ter tido esse período de descanso que eu citei na outra sessão. Você tem a própria ausência do Rodri contribuindo para essa falta de criatividade, ele que tinha assumido um papel mais criativo, como eu falei também. Então você tem uma posse infértil que gera problema de retenção também, e aí você começa a perder a bola. E um time desse, que é desenhado para ter a posse de bola, quando ele começa a ceder transição atrás de transição, ele começa a ter muito problema. E o que piora essa equação, que é o que realmente tira o controle do jogo do Manchester City e gera essa sequência tão negativa, é a
a incapacidade de retomar a bola é a incapacidade que, na minha opinião, passa por uma falta de fisicalidade no time. O meio fica leve, o meio fica incapaz de fazer aquela pressão alta e a linha de zaga desmorona, né? Não fosse isso, na minha opinião, eu acho que o Manchester City tem capacidade criativa e qualidade individual, por mais que esteja em crise nesse aspecto, para não ter esse tipo de sequência. Para mim, o que gera esse tipo de sequência é isso. É uma linha de zaga que desmorona, você tem o Kyle Walker, que para toda e qualquer crítica que a gente possa fazer ao longo da carreira dele, ele é um cara que, pela velocidade de recuperação, foi uma peça muito importante dos times do Guardiola. Ele permite, só pela presença dele, ele permite que a linha de zaga suba 5 ou 10 metros, isso esmaga o campo, isso diminui o espaço à frente da linha que os defensores têm que marcar, e ele tem uma queda brusca, e inclusive sai do time. Os zagueiros têm um problema seríssimo na temporada de disponibilidade, de lesão. Akea, Kanji, Stones e Rubem Dias revezam para ver quem está lesionado nos jogos. E quem resta dessa linha de zaga, desse sistema defensivo, não é forte defensivamente no modelo de jogo que você tem que correr para trás o tempo todo. O Vardiol é muito mais efetivo enquanto uma peça de ataque do que uma peça de defesa. Ele é errático nos momentos defensivos. E o Rico Lewis ele não tem nem pretensão de ser uma peça defensiva sem bola. Assim, é um jogador que já nasce meio nesses moldes daquele lateral invertido que quer a posse de bola o tempo inteiro. A hora que você tira isso dele, porque nisso ele é competente, ele tem bastante recurso técnico e com a posse de bola ele contribui bastante, mas a hora que você transforma esse cara num cara que vai correr para trás o tempo todo, porque o Manchester City não consegue segurar aquele controle no terço final com a posse de bola e de tempos em tempos sendo incisivo, o modelo inteiro quebra. E tudo isso, em última instância, ainda expõe um goleiro cuja principal força não é defender, é ser um jogador de bola, né? O Ederson é um dos melhores goleiros do mundo, com a bola no pé, sem sombra de dúvida. Então é uma tempestade perfeita e esse cenário se prolonga. O Guardiola, o que foi muito interessante nesse recorte aqui foi a não resposta do Guardiola. Parecia que ele tentou algumas soluções, mas nenhuma diferente o suficiente para eliminar esses problemas aqui. Quem sou eu para... tudo isso que eu falei, o Guardiola com certeza enxergou e enxerga muito mais. Mas o fato, sendo engenheiro de obra pronta aqui, olhando o produto final, é que esses mesmos problemas permeavam as performances do City, não importava a configuração de meio de campo que era experimentada, de zaga que era experimentada, porque o conjunto e a proposta tática não mudou tanto assim. Janeiro chega e a diretoria responde com reforços. O Manchester City traz Marmoush, Kuzanov, Vitor Reis e Nico Gonzalez por 212 milhões de euros. Foi uma janela relevante, foi a janela mais agressiva dos times ingleses em janeiro. E aí, fazendo um comentário rápido aqui sobre como esses jogadores interagem com a dinâmica atual e com essa história que a gente vem contando da temporada. O Marmoush, de longe, é o cara que vem mais pronto, até de forma bem óbvia, assim, performance no Eintracht Frankfurt já era de super destaque, eram 26 jogos nessa temporada e 34 participações em gols, sendo 20 gols e 14 assistências, então assim, uma coisa de super destaque, e ele já chega comandando titularidade, dá para ver que contribui na verticalidade do time, vai atrás de gols, assim, é um cara que tem bastante faro de gol e é um cara que está ali nos momentos das bolas finais, já dá para ver isso, e parece ser uma adição interessante, assim, no mínimo interessante. O Kuzanov é um que teve um protagonismo importante também, já logo nesse começo, e de forma até um pouco mais surpreendente. O Marmoush vem com um preço mais alto, com salário alto, com toda essa performance nessa temporada mesmo, e com um perfil de idade também um pouco mais maduro. O Kuzanov é mais novo, e a olho nu deveria ser um pouco menos pronto. Acho que até mas eu acho que pela circunstância do time, ganha uma importância quase igual. É um cara que contribui muito com o aspecto físico e com a recuperação atrás da linha, que foi uma coisa que eu falei muito, até pela ausência do Walker, isso vira um buraco gigante no time. E o Vitor Reis, que toma um papel secundário nesse momento, mas talvez isso mude rapidamente, porque, como eu falei, assim, a temporada dos zagueiros do Manchester City em termos de disponibilidade é muito infeliz. Assim, de novo, eles têm uma crise, eu vou falar um pouquinho mais disso de novo, mais pro final do vídeo. Por último, o Nico Gonzalez, né? A gente não esconde de ninguém aqui no canal que a gente sabe de Premier League, né? Tem certos jogadores que a gente não sabe muito, e o Nico é um desses, na verdade, para mim, pessoalmente. E eu não tenho vergonha de esperar
para formar uma opinião para lá ou para cá de um jogador e como ele contribui, né, para além da posição e tal. Mas o que dá para trazer aqui é que, na minha opinião, o Nico Gonzalez, ou um jogador dessa posição, qualquer que seja, deveria ter sido endereçado antes, né? Independente da lesão do Rodri, o Manchester City entra para essa temporada aqui sem reserva da posição de uma das posições mais importantes no campo de um time do Guardiola, né? Então, assim, só a presença dele já reconfigura o time de uma forma que dá um alívio. Você para de usar o Kovacic, cujo principal atributo é carregar a bola com drible, progredir com drible, que não é uma coisa que você quer no camisa 6, de repente você equilibra um pouco mais as suas peças. Dito tudo isso, resolveu a temporada do City? Não. O City continua irregular, o City continua frágil, o City, depois dessas transferências, é eliminado com facilidade pelo Real Madrid na Champions League, mas tem alguma melhora, tá? Seria míope, seria errado, na verdade, falar que não tem, desde essa sequência horrível que eu descrevi ali dos 13 jogos, para onde estamos agora. O City agora tem uma temporada de FA Cup com boas chances de título, é o favorito na FA Cup, nesse momento aqui, nas quartas de final, e você tem uma disputa também na Liga pelos lugares europeus, né? Pela classificação na Champions League. Muito provavelmente nessa temporada aqui a gente vai ver 5 times ingleses se classificando para a Champions League, e a minha expectativa é que a gente veja o Manchester City entre esses 5 times, por mais que você tenha outros postulantes. Eu acho que o nível de qualidade do City é outro. E agora, né? Se eu tivesse que resumir os problemas do City, pelo menos numa ótica em campo, eu diria que boa parte, se não quase tudo, passa por fisicalidade, né? Todas as crises que eu descrevi aqui ao longo da temporada, elas têm alguma relação com indisponibilidade, né, lesão, ou incapacidade física, algum elemento de idade, por exemplo, ou de desgaste, né? Se a gente recapitular um pouco de forma bem breve, a gente tem a crise de controle, né, da posse, né, que passa diretamente pelo fator Rodri e passa também pela incapacidade de retomar a bola. Eu vou chamar da defesa, isso é coletivo, tá? Eu tô sendo simplista, mas se a gente olhar a linha de defesa, ela é uma grande responsável por essa incapacidade. Falei brevemente ao longo do vídeo várias vezes, mas aqui tá o que eu quero que fique com vocês. Stones, Ake, Akanji e Dias tiveram 22 lesões nessa temporada, 22 diferentes lesões separadas. Eles estiveram indisponíveis por 79 jogos nessa temporada até aqui. Isso dá uma média grosseira de 20 jogos por zagueiro que está indisponível. Nesse momento aqui, Stones, Ake e Akanji têm lesões de longo prazo ou de prazo indeterminado. Tá? Além disso, repito, o Walker caiu de um penhasco em termos de performance e já nem integra mais o time. Essa é a faceta de crise de controle. A crise criativa, para mim, a gente envolve outros jogadores, mas que também são super relevantes de discutir. Principal. Eu acho que essa é a primeira temporada, a gente discutiu em lives e acho que vale trazer aqui. Essa é a primeira temporada que a gente vê o declínio físico do Kevin De Bruyne contaminar o aspecto técnico dele. O declínio físico do De Bruyne, para quem viu de perto, não é totalmente novidade. Ele vem progredindo ao longo dos anos, mas em anos passados, toda vez que ele entrava em campo, ele acabava com o jogo. Você sentia que é um jogador de outro nível, ele decidia. Nessa temporada, isso deixou de ser verdade. O começo de temporada é bom, como eu descrevi, mas desde a lesão da Inter, a gente não viu ele retomar um bom nível. E talvez essa seja a marca da última temporada que o City pode ter alguma esperança de ter esse cara como a principal peça criativa. Eu ainda acho que ele pode contribuir em outra capacidade, talvez um Luka Modric no Real Madrid, alguma coisa dessa forma, mas aí com expectativa reajustada, com carga física reajustada e tirando um pouco do peso de seja aí o nosso Kevin De Bruyne, né? Eu ia colocar outro jogador, mas não tem por que usar outro nome. De Bruyne foi um dos grandes criadores aí da era de Premier League, sem nenhuma discussão. Então, essa queda aqui ela é super importante. E ela vem casada com o regresso do Foden, né? Então, que pode ser em parte por aspecto físico, como eu falei no começo do vídeo. Você tem o Bernardo Silva, que também não é mais um jogador que esbanja tanta fisicalidade, né? Ele é um cara pequeno, mas em outras épocas muito dedicado e muito intenso. Ainda acho que tem um pouco disso, mas já não é um cara no auge da fisicalidade, e ele sofreu bastante nessa temporada. E você tem um Jack Grealish que efetivamente não contribui para essa temporada,
parte disso passa por lesão também. E aqui um detalhe, né? Encerrando o capítulo de crises, né? Exceto o Foden, que eu acho que nem entra em um capítulo de renovação de elenco, todos esses jogadores que eu citei aqui têm uma média de 30 anos de idade. De novo, um pouco similar ao quadro que eu descrevi na temporada 17 e 18. Não são todos que vão sair, não são todos que devem sair, mas eu acho que é uma pauta importante para a diretoria. Eu acho que é muito claro para a diretoria, ficou depois dessa temporada, que a renovação é fundamental nesse elenco. E por isso que eu puxei todo aquele assunto lá de ruptura, de disrupção no elenco, tal qual a gente viu em 2017 e 2018. A minha opinião, só para fechar a linha de raciocínio aqui do que acontece nessa temporada com o City. E de novo, relativizando, né? Uma má temporada, mas se você olhar o meu time aqui ó, atrás, podia ser bem pior, né? Se você ver para quem eu torço aqui pro lado vermelho de Manchester. A má temporada do City, ou a relativa má temporada do City, passa por duas coisas e a primeira é a menos importante, mas eu queria colocar aqui no vídeo. Eu gostaria de ter visto mais do Guardiola nessa temporada. Eu acho que foi uma temporada que pela primeira vez a gente teve uma sensação de putz, ele não encontrou a solução coletiva, ele não encontrou a solução de conjunto. E eu estou trazendo isso aqui porque existe uma percepção pública, uma opinião pública, que tem algum mérito, e eu acho que algum exagero, de o Guardiola é um técnico de peças ideais, né? Quando o jogador é perfeito, na posição perfeita, o time funciona como nenhum outro time. Mas a gente viu no City, não ele trabalhar com peças péssimas, nada disso, mas a gente viu ele se reinventar várias vezes. O time do Guardiola do City não é uma coisa só. A gente viu umas 3 ou 4 versões de times do Guardiola ao longo da passagem dele. A gente viu o City perdendo peças importantes em temporadas que eles foram excepcionais e você tinha a sensação, como alguém que não torce para o City, né? Você tinha a sensação que, cara, não importa o que aconteça com esses caras, eles vão continuar ganhando de todo mundo, eles vão continuar ganhando todos os jogos. Essa temporada aqui, a gente viu uma coisa totalmente diferente. E a gente viu, na minha opinião, e aqui de novo eu repito, o Guardiola sabe muito mais do que eu, você e todos nós, mas na minha opinião a gente viu um Guardiola que adaptou pouco, dado que não tinha os jogadores ideais nos papéis ideais. A gente viu muita repetição nesse período dos 13 jogos ali que só tinha uma vitória. A gente viu muito mais do mesmo em termos de tentativa coletiva. Era muita repetição de uma proposta que claramente não estava funcionando. Então essa é uma crítica, mas eu quero deixar muito claro que ela é uma crítica, ela é secundária, ela é totalmente secundária na minha opinião para a configuração dessa temporada. O problema não é o Guardiola, claramente. É muito míope ter esse tipo de colocação. Na minha opinião aqui, o problema maior, com muita distância, é a construção de elenco e é o planejamento de elenco. A gente está falando de jogadores, como eu falei aqui, de média de idade já relativamente avançadas. Não deveria ser um grande choque, uma grande surpresa que o Kyle Walker, com 34, 35 anos de idade, deixa de ser o lateral mais rápido da liga. Para quem prestou atenção, não deveria ser um grande choque a queda física do Kevin De Bruyne. Não precisa nem prestar atenção para perceber que você não tem um reserva para o Rodri, independentemente de uma eventual lesão. Não precisava nem prestar muita atenção para perceber que metade das suas opções de zaga tem problema de disponibilidade no Ake, no John Stones. Não são novidades, não são fatos imprevisíveis, como foi, por exemplo, uma lesão do Rodri. Então eu acho que tem um erro de planejamento aqui, uma falta de proatividade nesse sentido, que agora coloca o Manchester City numa posição de agora é uma disrupção repentina. Muitos jogadores, na minha opinião, têm que sair desse time para que sejam repostos tal qual fizeram em 2017 e 2018. E a minha crítica aqui não precisava ser dessa forma. Todas essas coisas que eu listei aqui não são absolutamente surpreendentes e fora do controle do Manchester City. E de novo, a gente está falando de um time, isso é bem relevante a gente colocar, a gente está falando de um time que tem no seu sistema de jovens revelado muitos jogadores que estão jogando em altíssimo nível na Premier League, em outras ligas. Você tem um time que teve Cole Palmer na mão, Morgan Rogers na mão, Liam Delap na mão, menos jovens, mas Pedro Porro, Douglas Luiz. Voltando aos jovens, você tem o Tozan Adarabioio, que tá no Chelsea, o Lavia, que também está no Chelsea. Então, são vários jogadores que
a gente periga ser engenheiro de obra pronta quando fala desses nomes, como tipo, só jogar no Manchester City, porque ambiente de desenvolvimento é tudo, quando o cara muda de time as coisas mudam e tal, o nível de exigência, minutagem e tal, mas eu não me convenço que, pelo tamanho da amostra, está acontecendo com muitos jogadores, isso aqui me indica que o caminho entre time de juventude, né, os times de base e o time profissional, eu acho que esse caminho não está sendo suficientemente fomentado, e seria um caminho que resolveria muitas coisas para o Manchester City. Não que o Manchester City precise, existe recurso para investimento, existe, mas de repente você consegue suavizar uma transição desse teor se você parar de olhar para sua base simplesmente como uma máquina de lucro puro, né, olhando para o PSR, que é um tema que a gente também vai abordar nessa semana. Então eu acho que aí tem um ponto de crítica bem forte, né, no planejamento do elenco, na não proatividade no planejamento de elenco, e até olhando para dentro de casa, o que a diretoria poderia ter feito para suprir essas faltas que viriam mais cedo ou mais tarde, por idade, por lesão. Eu acho que não é uma coisa totalmente imprevisível, e eu acho que a diretoria se preparou mal para isso. Mas eu queria que vocês me contassem nos comentários. De novo, esse formato aqui é novo para a gente, então a gente está super ansioso para ouvir comentários de vocês. O que vocês acham, de quem é a culpa, quem fica, quem que é um possível candidato para sair. E só antes de eu me despedir, uma última pergunta que você pode me fazer. Mas eles podem fazer tudo isso, né? E as 115 acusações? E é bem verdade, né? O City passa por um momento turbulento fora de campo. Eu abri esse vídeo falando que o tema da semana seria o Manchester City dentro e fora de campo. Aqui eu falei dentro, primariamente, mas a gente vai lançar outros vídeos aqui falando sobre as 115 acusações, sobre a renovação curta do Guardiola, as mudanças a nível de diretoria, com a aposentadoria do Tite e com a entrada do Hugo Viana do Sporting, mas sobretudo aqui o tema que a gente vai aprofundar são as acusações financeiras, as 115 acusações, depois o processo que o City coloca sobre a Premier League e a mais recente aqui, a acusação do Javier Tebas. Esses vídeos vão para membros, então se você quiser e puder contribuir com o canal, por favor, de novo, se junte aqui à nossa comunidade, e um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.